como se fosse a primeira aula que eu tivesse dando na vida. Eu vou falar os nomes aqui. Nós temos João Vitor, Eduarda, Marcos, Isabela. Falei o nome de todos aqui presentes? Eduarda, Isabela, João Vitor, Juan, Laís, Marcelo, Marcos, Tainá e Dave. Sejam muito bem-vindos à aula de arte. Esse nosso trabalho vai ser um trabalho de construção coletiva, porque na arte a gente integra diversos conhecimentos. E é importante que nós possamos sentir esse pertencimento a partir da arte. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Boa noite, Tainá. Vocês estão com... Vamos supor que vocês estão no bolso com dinheiro para pagar uma conta de luz. E alguém retira esse dinheiro de vocês. Vai fazer falta? Sim. Sim, para tudo. Faz falta. Agora, vamos pensar que vocês possuem uma herança assim, muito interessante, mas só que essa herança se perdeu no tempo e no espaço, não chegou até vocês, ficou na mão daquelas pessoas que já tinham uma quantia e elas não dividiram com vocês, mas só que vocês não sabem disso. Isso faz falta? É uma herança que pertence a vocês, mas só que vocês não souberam que ela existia. Não sabem que ela existe, mas ela pertence a vocês. Mas ficou na mão daquelas pessoas que deveriam dividir, ou melhor, entregar essa herança a vocês. Vai fazer falta? Não, porque a gente não sabe da existência dela, né? Sim, obrigada. Mais colocações, por favor? O que vocês pensam sobre isso? Para uma pessoa vai fazer falta. E para o restante do grupo? Vai fazer falta ou não? Eu acho que não também, porque a gente não sabe. Sim. Como é que a arte foi trabalhada com vocês? Vocês tiveram arte na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio? Sim. Sim. Como é que foi a arte? Como é que foi o trabalho com arte com vocês? Comigo foi inicialmente desenhando, pintura rupestre, essas coisas assim. E no ensino médio a gente também desenhava, né? Mas falava sobre autores, igual Romero Brito, a gente talvez conhecia a história deles, essas coisas assim. Tá, legal. Mais alguém que... Obrigada, Eduarda. Mais alguém quer falar, por favor? Como foi trabalhada? Sim. Só complementando o que a Eduarda falou, junto com as obras, com os autores, as professoras traziam o contexto histórico no qual aquela pintura ou escultura, enfim, né, foi trazido, sim. Então, era além do autor ou da obra em si, né? O contexto histórico ali era presente também. Ótimo. Isso no ensino médio, né? Ótimo. Isso. Tá. Mais alguém quer colocar?
Professora, teve aqueles ensinos assim sobre, por exemplo, a estrutura assim das catedrais, aquele estilo de arte assim, por exemplo, falando sobre Ah, obelisco, as coisas assim. sim, a arquitetura. Que bom. Eu fico feliz porque parte da herança chegou até a mão de vocês. Parte da herança. Esse contato com a arte deveria começar na educação infantil. Então, pensem nessa conta de luz vezes 100 que está no bolso de vocês, mas que não foi entregue tudo. Uma amiga minha, ela foi visitar o Museu de Van Gogh e ela disse que viu algumas crianças, 6 anos aproximadamente, e a educadora com um boneco explicando sobre a história do quadro. Isso, 6 anos de idade. Eu não tive esse acesso. Vocês provavelmente não tiveram. E são poucos os que vão até os museus e têm esse tipo de aula. É uma herança que nos foi tirada. Por quê? É um bem cultural e artístico. Se todos nós temos direito à saúde, à moradia, a lazer, à geração de renda, a empregos, todos nós temos esse direito, nós também temos o direito ao acesso à arte. Do que vocês disseram, tiveram desenho, entraram em contato com alguns artistas, tiveram contato com arquitetura, isso é excelente. Agora, vocês produziram arte? Vocês tiveram um espaço para aprender uma técnica, seja música, teatro, dança, seja o cinema, seja as artes visuais, e vocês criaram a partir desse contato? Se isso ocorreu, então a herança de vocês chegou mais um pouco às mãos de vocês. Sim, lá na minha Se escola, por isso, exemplo, a gente sim, pintava carteiras, assim. Eu, no caso, pintei aquele peixinho que o Romero Brito fez. Aí a sim, gente pintava as carteiras e deixava de exposição lá. ótimo, ótimo. Aproveitava o material que tinha na mão de vocês. Esse Sim, processo de criação é importantíssimo porque vocês não precisam necessariamente seguir como profissionais da arte, mas se vocês têm acesso a uma técnica, a um tema, estudam e criam, quando vocês chegarem no mercado de trabalho, ou aqueles que já estão no mercado de trabalho, vão conseguir resolver alguns problemas que outras pessoas com a mesma capacidade física de vocês não vão resolver, porque vocês tiveram esse acesso ao processo de criação, que a gente resolve problemas. E problemas nós temos que resolver diariamente. E nos trabalhos, muitos. Com isso, o profissional que teve contato com a arte e com o processo de criação está um passo à frente. Eu vou resumir para vocês como foi o meu contato com a arte e também para que vocês me conheçam um pouco. Eu sou formada pela Unirio em artes cênicas, mas jamais pensei que eu pudesse subir num palco por causa da timidez. Continuo ainda com a timidez, porém, o teatro contribuiu para que eu trabalhasse a minha timidez. E é algo que eu passei a gostar. Na infância, eu tive contato com a música, porque os meus pais, aos domingos, eles colocavam os discos de vinil. Não sei se a geração de vocês teve contato com o disco de vinil. E eu escutava Dilermando Reis, Bezerra da Silva, escutava Roberto Carlos, que não gostava, escutava Sidney Magal.
escutava Paulinho da Viola. E eles abriram um leque referente à música para mim. E isso ajudou muito, me ajudou demais. Mas no antigo primário eu não tive contato com a arte. Na pré-adolescência, um ator do Sítio do Pica-Pau Amarelo esteve na escola onde eu estudava e estava oferecendo ingressos para o espetáculo. Eu olhava e eu falava assim, é uma pessoa, não é esse personagem. E esse ator, né, questionou por que aquela pré-adolescente estava olhando para ele incrédula. E não era comum eu ter esse enfrentamento visual. Esse foi o primeiro contato com o teatro. Com a música, eu ia gostar do Al Jarreau, um canto que na minha cidade em 2015, 2016, que eu só pude assistir por causa da carteira de educadora, que aí eu só paguei R$2 e a minha mãe foi gratuitamente e fui assistir. Mas aos 12 anos de idade eu decidi que ele seria o meu cantor preferido. E depois vieram Beto Guedes, Oswaldo Montenegro, e eu entendi que a qualidade para o meu gosto musical vinha da tarde de domingo que os meus pais colocavam as músicas. Porque eles abriram o leque, abriram uma possibilidade para que o meu ouvido fosse educado. E a partir disso, a seleção vem com qualidade. E aí, ressaltar, para nós pensarmos sobre qualidade e gosto. Na arte, a gente vai trabalhar a qualidade. Até a universidade, eu pensava em gosto, mas uma educadora falou, vocês vão trabalhar com os educandos de vocês a qualidade. Vocês não vão trabalhar o gosto. Por quê? Eu posso gostar do Falcão. Falcão não do Rapa, mas o Falcão com aquela flor. E ele intitula o trabalho dele, quanto pior, melhor. Porque é a crítica que ele faz às produções em massa sem qualidade. Eu gosto do Falcão, do Girassol, mas eu reconheço que a proposta dele, a música, não tem qualidade. Qualidade e gosto. O gosto eu reconheço. Tem qualidade ou não tem qualidade. Agora, um trabalho com qualidade pode ser um trabalho que eu não goste. E pensando nisso, nós podemos avaliar como nós estabelecemos as relações. Já que o Juan, ele gosta de algo, mas eu não gosto. Então, o que ele gosta não é bom? Não. Ele pode gostar e ter qualidade. E eu não gosto, mas reconheço a qualidade. Isso é importante para as relações. E na arte, a gente já pode começar a exercitar isso. Qualidade e gosto. A qualidade musical foi o que eu ouvi tarde de domingo. Com o teatro, a segunda experiência foi numa escola em Copacabana que uma prima minha me levou para assistir. Eu não sabia o que iria acontecer. Sentei em carteiras no pátio da escola, com um palco assim improvisado, e assisti o Alto da Compadecida. E eu fiquei encantada, por quê? Como é que aquelas pessoas conseguem decorar isso tudo? E como elas conseguem ser tão naturais? Eu fiquei encantada. Porém, existia uma barreira impossível, porque eu jamais imaginei que eu subiria num palco. Isso, na pré-adolescência, não passava pela minha mente. A herança, que é minha, mas que eu imaginava que eu não poderia pegar.
Aos 16, eu entrei em contato com o teatro, exercitei e comecei. Porém, as pessoas que trabalhavam comigo, elas não imaginavam que funcionaria. Por quê? Por eu ser muito tímida. Mas só que eu entendia que ali eu precisava trabalhar para o teatro, independente das críticas das pessoas em torno. Estudei, fui autodidata, estudei, fiz o tempo certo referente ao teatro. Eu, para contar piada, eu sou péssima, eu sou um horror. Mas no palco, o tempo para o teatro, isso eu consegui aprender. Fiz a apresentação e o cálculo que eu fiz referente ao tempo deu certo, funcionou. Foi a minha estreia no teatro, com um besterol. E depois disso eu continuei. E agreguei outras artes. O teatro, ele é glutão. Ele precisa de todas as artes. E com isso, eu fui aprendendo sobre dança, sobre as artes visuais, um pouco mais sobre o cinema, e fui agregando mais informações. E trabalhando e escrevendo. Dessa forma, se o João conversasse comigo e me desse uma informação, eu falei assim, eu vou prestar atenção, porque eu não sei quando eu vou usar, seja para a construção de uma personagem, seja para escrever um texto. E na hora de escrever um texto, eu precisava estudar o tema, pesquisar, ficar saturada do tema para depois escrever. Isso abriu portas para outros conhecimentos. O teatro é glutão, ele quer todas as artes. E o conhecimento, ele faz com que a gente consiga abrir portas. Todos os cursos que eu parei, hoje eu me arrependo. Porque eu fechei portas. Parei o curso de inglês, parei o curso de alemão e parei o curso de administração. Todos esses, agora, poderiam abrir portas para mim, mas eu fechei. Abrir mão do conhecimento é fechar a porta. A arte, ela fomenta, ela se alimenta, ela produz, ela provoca conhecimento. E às vezes ela consegue ir além do que a gente consegue ver. Às vezes ela vai no futuro e nos mostra o futuro. Os conhecimentos que eu busquei e trabalhei abriram portas, como também os trabalhos voluntários que eu fiz. Eu aprendi algumas das minhas profissões através de trabalhos voluntários. A arte me abriu portas, o conhecimento que eu continuei abriu portas, e o trabalho voluntário abriu e continua abrindo. E existe um termo para arte, para artista, chamado artivistas. São aqueles que trabalham e eles querem que a arte consiga um movimento social, consiga estabelecer que as outras pessoas possam também crescer, possam se desenvolver, possam ter os seus direitos. Outras portas a serem abertas, não só para mim, mas para outras pessoas. Até aqui eu falei, agora eu quero retorno. Eu quero a análise de vocês sobre o que eu falei. O que vocês pensam, o que vocês analisam, o que vocês discordam referente ao que eu falei. Por favor. Ninguém quer comentar? Ninguém discorda? Eu adoro quando Professora, discordam.
Eu Sim, concordo por favor. Tá? com a senhora em praticamente tudo que falou. E assim, e a questão, a parte que a senhora falou da arte e dos conhecimentos abrirem portas, né? E quando a gente deixa de estar aberto para absorver esse conhecimento, a gente fecha portas, né? Isso eu acho que quanto mais conhecimento você adquire em qualquer área de sua vida, você está crescendo pessoalmente, né? Mas, claro, visando o mercado e tudo também, né? Principalmente nessa área, você sempre vai ter um a mais, né? Mas, assim, na verdade, o principalmente é dentro de si mesmo, né? Eu acho que quanto mais você absorve das coisas, a mente para estar conhecendo coisas, é sempre um acréscimo para você, para sua vida, para sua forma de olhar sobre as coisas. E às vezes coisas que a gente não sabia e passa a saber, muda a nossa forma de olhar sobre algumas coisas. Então, assim, conhecimento sempre traz vantagens para nós mesmos, né? Sim, sim, ótimo, Tainá. E eu adoro quando o trabalho ocorre e o educando já adianta o próximo passo. Você falou sobre o nosso olhar e um dos artistas que eu trouxe hoje para a gente pensar sobre ele, pensar com ele exercita isso, a nossa forma de olhar. E esse olhar exercitado, ele vai abrir caminho não só para mim, mas para quem está do meu lado. Porque a gente não caminha sozinho. A gente não caminha sozinho. E como agora a gente reconhece que a gente precisa caminhar com o outro. E futuramente, eu creio que isso vai se intensificar. Eu trabalho, como o Davi também trabalha, e tantos outros aqui, para que esse exercício do olhar, ver além, também leve outras pessoas para a frente. Por quê? Algumas situações vão ficar mais complexas. As profissões que vocês vão exercitar, daqui a 30 anos, elas podem não mais existir. E elas podem ser novas profissões. Isso quer dizer que vai exigir, como você muito bem falou, mais conhecimento. Mais conhecimento e também um autoconhecimento. Eu vou deixar um link para vocês referente ao TEDx, em que Michelle Schneider ela fala sobre as profissões do futuro. E talvez as profissões do futuro exijam uma dinâmica de olhar para dentro de si, maior do que as atuais. E a arte, eu analiso e divido isso com vocês, é uma possibilidade tanto de eu ver parte de quem eu sou, porque eu preciso me conhecer para criar, conhecer o meio onde eu estou, obter o domínio da técnica, buscar conhecimento e usar o meu potencial criativo. Com isso, as novas profissões provavelmente vão exigir que nós possamos congregar várias áreas do conhecimento, mesmo que nós dominemos uma, mas que nós estejamos atentos, tanto ao olhar, à escuta, para as profissões que estão em torno. E nesse trabalho que ela fez no TEDx, ela disse que nós precisamos ter no mínimo 5 profissões. O quanto que o mercado vai exigir da gente. Mas, se nós já estamos estressados, se nós já temos algumas dificuldades a vencer, imagina fazer isso e termos que ter 5 profissões. A arte, ela pode
de uma forma mais leve, contribuir para que a gente descubra esses potenciais, nos carreguemos de conhecimento, tenhamos ânsia de conhecimento, para que, quando chegar esse momento em que nós vamos nos deparar com novas profissões, nós estejamos com a nossa herança resgatada, ou parte dessa herança resgatada. Aqueles que já começaram no ensino médio já pegaram parte, mas a gente precisa continuar. E a arte, ela consegue agregar as diversas áreas do conhecimento. Eu posso dizer todas as áreas do conhecimento. Quando vocês assistem um filme, vocês estão vendo física, química, matemática, geografia, todas as áreas do conhecimento ali. E dependendo do assunto, os atores, o roteirista, o diretor mergulhou em uma área do conhecimento para dar conta de dirigir, atuar ou escrever aquele roteiro. A arte agrega, congrega e ela fortalece, mas só que não fortalece só a uma pessoa, é a uma comunidade. Por favor, falas de vocês, e eu vou pedir, enquanto vocês falam, eu vou pedir ao Davi para que prepare o Anish Kapoor, para que nós possamos pensar com o Anish Kapoor e analisar as obras dele através de outras áreas do conhecimento. Davi, quando você... É o vídeo ou é as fotos? Pode ser as fotos. Tá ok. Obrigada, Davi. Alguém quer comentar sobre o que eu falei, por favor? Eu concordo com a senhora, professora. Tá, mas obrigada, mas podem discordar, tá? Na arte, a gente trabalha com construção e desconstrução. Isso quer dizer que nós estamos revendo sempre as nossas falas, os nossos saberes e as nossas práticas. O Anish Kapoor, ele é da Índia, mas só que ele foi estudar em Londres. E é interessante que ele ganhou um prêmio pela Inglaterra. Ele fez uma exposição na Europa e ganhou um prêmio através da Inglaterra e não da Índia. Eu o conheci através de uma professora de teoria do teatro, que ela falou: vocês precisam ir na exposição do Anish Kapoor, vocês precisam, e eu fui. E o meu primeiro contato foi com essa obra que o Davi colocou. O nome dessa obra é Ascension. E o que ocorre? É jato de água em espiral, e nesse local, no Centro Cultural Banco do Brasil, existem algumas colunas. E eles colocaram ventiladores nessas colunas na mesma direção que a água sobe. O jato d'água é colocado em cima, lá em cima, é sugado. E fica uma coluna de água, de gotículas de água. Eu consegui explicar a obra para vocês. Tem alguma dúvida? Dá para imaginar como é que ela funciona? Por favor, dúvidas? Tá tranquilo? Se eu falar alguma coisa e vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me parem. Muito bem. Eu cheguei, rodei essa coluna de água e parei. E fiquei olhando e pensei o seguinte: se parar, né,
parar o exaustor, se parar esse jato, o que vai acontecer? Vai cair em cima de mim. Só que eu sabia, eu tinha ciência que isso não ia acontecer. Mas eu pensei, e o trabalho dele de tamanha intensidade que eu dei um passo para trás. A concretude, o que ele consegue concretizar com a obra dele. É impressionante que aquela coluna de ar, eu imaginar que ela poderia cair, fez com que eu desse um passo para trás. Eu me comportei como criança, sendo adulta. Que efeito que um artista consegue fazer na nossa mente? Como ele consegue tirar a gente do lugar? E na nossa vida, o que é real e o que é criação da minha mente? E que criação, às vezes, ilusória, eu sigo e persigo? Por quê? Eu sabia que não cairia aquela coluna de água em cima de mim. Porém, eu pensei, e pela obra ser monumental e muito concreta, aquela imaginação, o que eu imaginei, fez com que o meu corpo desse um passo para trás, se tornou real. Nós temos ciência do que é real e do que não é real, do que nós criamos na nossa mente e não é verdade, e aquilo que nós rejeitamos na nossa mente e que é verdade. Ele trabalhou com a física para conseguir manter essa coluna de água funcionando. Ele trabalhou com a química, porque as gotículas de água estavam em contato com o oxigênio, estava em contato com aquele ambiente. Ele teve que fazer cálculos para uma obra artística. Anish Kapoor. Davi, pode passar para a próxima obra. Pilar. O nome dessa obra é O Pilar. A Tainá falou sobre o nosso olhar. E o que vocês estão vendo é aço e laca. Ele trabalhou, de novo, com física e trabalhou com química. Mas só que ele trabalhou com a biologia também. Por quê? Olhando, a gente vê, é um espelho. Entrando, a gente perde o sentido se eu vou cair ou não. Eu entrei e a sensação minha é que eu estava indo de um lado para o outro, mas os meus pés estavam no chão. Só que o meu olhar, a minha visão, ela me deu rasteira. E eu tentava mostrar para mim que não, eu estava em pé e em segurança, mas a minha visão não entendia isso, ou melhor, o meu cérebro não entendia isso. Ele entendia que ali eu estava em desequilíbrio por causa desse espelho, nesse formato, que trabalhava esse tipo de ilusão. O olhar. Eu preciso realmente entender o que acontece com a assimilação da minha visão para entender que aquele local tem uma instabilidade, mas o meu corpo parado, em pé, entende que tem uma estabilidade. Duas informações, uma real e outra criada por essa ilusão ótica. Que interessante. Isso também não ocorre com a nossa vida? Da gente olhar e não conseguir identificar, não conseguir entender. E aí a gente precisa verificar como é que funciona o meu olhar,
Como é que funciona a minha visão? Será que, compreendendo isso, eu posso ter mais segurança na hora que eu tiver essa instabilidade, quando eu estiver dentro do pilar? Anish Kapoor, Pilar, uma obra feita com aço e laca. E quando nós entramos em contato com essa obra, o nosso corpo muda. E depois, quando a gente sai, a nossa forma de pensar também muda. Como a gente precisa desconstruir os nossos pensamentos. E às vezes não dá para desconstruir sozinhos. A gente precisa de um Anish Kapoor, a gente precisa de uma Eduarda, de uma Tainá, de um Marcos, de um Davi, de todos vocês, para conseguirmos realmente enxergar. Davi, obrigada. Pode passar para a próxima. Essa obra é o espelho duplo. Uma parede com um espelho côncavo. Eu passei por esses dois espelhos. Passei na minha frente no corredor, gente falando, e atrás de mim, gente falando. Parei num deles, dei um passo para frente. O som das pessoas foi abafado. Aí eu pensei assim, meu Deus, esse sujeito faz cálculo para que a obra possa ser concretizada. Mas ela é concretizada a partir da minha relação com a obra. Então, ele leva em consideração a minha existência. Muito bem, fiquei nesse experimento, como criança, dou um passo para frente, dou um passo para trás. Parou uma pessoa atrás de mim e foi para o espelho. E essa pessoa falou. Só que ela falou como se ela estivesse dentro da minha cabeça. Aí, mais uma informação que o cérebro não estava esperando e me tirou do lugar. Eu dou um passo para frente, as pessoas que estão falando no corredor, o som é isolado, e aquela pessoa que está atrás de mim, no outro espelho côncavo, quando ela fala, a voz dela é como se estivesse dentro da minha cabeça. É como se nós estivéssemos com um fone de ouvido. Essa pessoa que criou a obra, ela levou em consideração o meu corpo. Ela sabe como o meu corpo funciona. Além de saber sobre a física, sobre a química, porque é um espelho. Volto a falar. Artista precisa de conhecimento e trabalha com várias áreas do conhecimento. Eu consegui o contato com uma pessoa que eu não vi mais, que foi a primeira vez que eu tive contato, mas eu consegui me comunicar com ela. Eu tive conexão com essa pessoa a partir da obra de um mediano que saiu e foi estudar em Londres, teve uma obra premiada na Europa e, com isso, continuou os seus estudos e as suas criações. E agora ele está chegando para vocês, para aqueles que não o conhecem. Conexão. Hoje nós falamos muito sobre conexão, mas nós realmente estamos conectados? Nós realmente conseguimos nos comunicar com as pessoas? Eu estou conseguindo me comunicar com vocês? Vocês estão falando, vocês estão dando retorno. E é bom ouvir. E nós podemos ouvir pensamentos diferentes, mas mesmo assim estarmos conectados. A conexão que a gente usa na internet, graças ao Turn, que criou essa possibilidade de nós trabalharmos com os computadores que ele descobriu, e se vocês puderem ver o filme, é excelente, porque o processo de descoberta dele, do funcionamento, do início do computador, é muito semelhante ao processo de criação. A conexão faz com que eu me torne uma pessoa melhor, de acordo com quem eu entro em contato e de acordo com aquilo que eu busco.
a arte fez com que eu entrasse em contato com uma pessoa que eu não conhecia, mas nós conseguimos nos comunicar através de um artista que sabe sobre física, sobre química e sobre o corpo humano. Davi, obrigada, pode passar para o próximo. Essa obra é chamada Portal das Nuvens. Aço polido. Eu fico imaginando quanto tempo que ele demorou para polir essa obra. E é de um tamanho monumental. Avaliem o tamanho da pessoa e o tamanho da obra. Ele, de novo, trabalhou a física, ele trabalhou a química, e ele trabalhou também percebendo o como e o quanto nós ficaríamos envolvidos e impressionados com essa obra. As pessoas apelidaram de feijão. Fica em Chicago e tem aproximadamente 110 toneladas. Se um ser humano é capaz de fazer isso, o que nós somos capazes de fazer? Lembrem do que eu falei no início, que eu jamais imaginei que eu poderia pisar no palco. Da primeira vez que eu assisti uma peça, O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Era um espaço enorme. Era quase do outro lado do mundo. E eu encontrei um espaço, eu encontrei pessoas em que me mostraram que eu tinha uma herança. E eu me apropriei, e ainda estou me apropriando dessa herança. E descobri a partir dessa herança, da arte, algumas das minhas potencialidades, das minhas capacidades, características, e as utilizo, tanto em benefício meu, como em benefício do outro. E eu vou crescendo com isso, a partir da arte. É uma herança que é de todos nós. Nós podemos buscá-la juntos, às vezes sozinhos, mas é muito importante que nós busquemos, pensando no mercado do trabalho futuro, que vai exigir que nós possamos congregar diversos conhecimentos, vai exigir que nós sejamos ainda mais criativos, vai exigir que nós exercitemos as nossas potencialidades e que saibamos quem nós somos. A arte possibilita essa abertura de portas, mas quando ela abre uma porta, ela não abre só para aquela pessoa que está ali na frente. Abre para quem está por perto, para quem está junto. E não tem como nós não crescermos se não formos juntos. E para nós crescermos juntos, eu vou pedir que vocês pensem em temas que vocês gostariam que nós trabalhássemos nas aulas de arte. As aulas de arte serão a partir dos temas de interesse de vocês. E falem também, por favor, para os outros educandos. Vocês escolhem o tema, associam a outras disciplinas e eu vou construindo esse trabalho e nós vamos conversando. Muito obrigada a todas e a todos. Obrigada, Davi, muitíssimo obrigada. E daqui a 15 dias nós nos encontramos. Um grande abraço para todos e todas. Obrigada a senhora Muito pela obrigado pela aula, aula, professora. professora.
Boa noite. Até Obrigada a a vocês. Boa Boa noite, até a próxima. noite. Muito obrigada. Eu vou copiar as mensagens de vocês para ler, já que eu não consegui ler.